Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Bom, eu gostaria de fazer um vídeo comentando o porquê algumas pessoas, né, não largam da mentira, não largam de causas obviamente mentirosas e fraudulentas, né, e levam isso a sério e sustentam os absurdos que defendem de uma maneira assim impressionante. É o que leva essas pessoas a tomarem esse tipo de atitude, né? Aproveitando o gancho do meu vídeo que eu fiz sobre a questão da promiscuidade, né? Esse vídeo eu gostaria de ter feito antes, mas eu decidi fazer hoje, aproveitando esse gancho, né? Muito bem. No meu vídeo sobre a questão de promiscuidade, valores, enfim, sexo, né? Que eu fiz, ou, na verdade não um vídeo, eu fiz uma live. Eu comentei que o ser humano ele tem essa necessidade de ser querido, ser amado, ser desejado, né? E num processo de formação de sua personalidade, no processo da formação do ser humano, quando isso é falho, quando isso é deficiente nessa formação, a pessoa ela acaba adotando métodos e meios para chamar a atenção, tá? Então assim, você pode perceber, né, em várias pessoas, vou dar alguns exemplos aqui. Há muito tempo atrás, né, não muito tempo, olha, algum tempo atrás, começou a surgir no YouTube, né, vários canais com vários assuntos diversos e alguns canais tomaram uma certa proporção e tiveram um certo conhecimento pelo fato de serem canais ateístas, né? Então vamos pegar, por exemplo, o rapaz chamado Yuri Greco. Esse Yuri Greco, eu comecei nessa época a ver esses canais. Na época eu fiz vídeos, tinha um canal, acabei apagando esse canal e tal, enfim. Mas nessa época eu comecei a fazer vídeos a respeito desse tipo de coisa e comecei a avaliar e analisar essas pessoas que faziam esse tipo de vídeo, né? Então vamos pegar ele como exemplo a princípio. Ele é um rapaz que teve, então, ele é filho de pais separados, né? E ele tem, então, essa problemática, ele teve essa deficiência na sua família e nessa formação. Então algo faltou para ele quando ele era mais jovem. E acontece também alguns casos, como por exemplo, às vezes quando o filho ou filha são filhos de pais separados, eles acabam tentando, vamos assim dizer, contornar isso de alguma forma. Então acabam enchendo as crianças ou os pré-adolescentes ou adolescentes de coisas, né, de materiais. Dão tudo que ele quer, sempre estar presente. Então às vezes você acaba também colocando uma ordem ou uma desordem na vida e na cabeça dessa pessoa. E também temos o caso daquelas pessoas que são, vamos usar o termo mimadas, né? Pessoas que são muito mimadas, às vezes pessoas que são filhos únicos, né? O termo filho único, ele acaba tendo esse problema. Então os pais às vezes dão tudo que a criança quer, né? Mesmo não sendo filho único, mas quando a criança é mimada demais, ou o primeiro filho no caso, você acaba tendo tudo que você quer e você tem uma certa dificuldade para lidar com a realidade do negativo, no sentido de coisas não podem, você não pode ter tudo que você quer, entendeu? Você acaba tendo uma dificuldade de aceitar, né, que as coisas não são como você imagina que deveriam ser e que as coisas muitas vezes não será do jeito que você queria que fosse, tá? Então temos assim, problemas de formação de caráter, né, em várias pessoas. Então temos a ausência, né, dessa questão do carinho, do amor, do afeto, né, que algumas pessoas não têm, né, devido a algum problema na sua formação que tem relação com a sua família, nem sempre às vezes casos de separação, mas uma família desestruturada de alguma forma por algum motivo, né? E também o lance no caso o oposto disso, que é aquele amor de uma maneira exagerada, então não tem equilíbrio. Então você acaba tendo um ser humano deformado e ele vai enxergar a realidade de uma forma diferente. Ou às vezes não. Às vezes ele vai tentar sustentar a realidade de uma forma diferente porque aquilo, de alguma forma, satisfaz aquilo que ele não teve na sua formação defeituosa, tá? Então, o que acontece? Aí você chega em determinada altura do campeonato, você vai tentar suprir isso de alguma forma. Não pelos caminhos corretos, mas por aquilo que a sociedade já deformada vai apresentar para essas pessoas. Então nós temos já um trabalho de desestruturação familiar que vem ocorrendo, né, por vários anos, e temos hoje os frutos desse trabalho que vem sendo feito já há vários anos, né? E essas pessoas são evidentes frutos desse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de chamar a atenção, porque ou eu não tive essa atenção na minha formação, ou porque eu tive
atenção e coisas em demasia, e eu não consigo viver sem isso. Eu preciso ser o centro das atenções, senão eu não consigo satisfazer o meu ego. Então, como que eu vou promover essa atenção, esse tipo de coisa? Então, existem vários meios. Alguns meios é você ir contra a sociedade de alguma forma. Então, nós temos uma sociedade ocidental que foi levantada com valores judaicos cristãos, né? Uma sociedade que é massivamente cristã e tudo mais. Então, como eu vou contra isso, como eu vou chamar a atenção? Foi como esses caras fizeram. Vou me tornar ateu. Eu me tornando ateu, eu choco as pessoas e de alguma forma eu vou ganhar a atenção das pessoas e vou ter que levantar coisas para sustentar isso, mas até então eu já chamei a atenção porque eu estou indo contra a sociedade. Eu estou indo contra o sistema, né? E o que acontece? Quando surge uma pessoa que dá as caras, né, para fazer isso, várias pessoas que de uma forma ou de outra se identificam com aquilo porque tem o mesmo problema, não exatamente o mesmo problema na sua formação familiar, mas problemas similares, que seria falta de algo ou excesso de algo, se identificam com aquilo e começam a abraçar e seguir essa pessoa, né? Aí você tem uma legião de pessoas que acabam seguindo algo e apoiando algo que na verdade está ali está acontecendo, não porque aquelas pessoas estão procurando a verdade com honestidade, mas porque elas estão querendo chamar a atenção, estão indo atrás de algo para ir contra a sociedade, para chocá-la e assim terei uma atenção. Você viu aquele papinho de que como você identifica num grupo de pessoas quem é ateu, quem é vegetariano, né? E tem um outro lá que eu não lembro, mas assim, como você identifica? Você não precisa identificar, essas pessoas simplesmente falam, né? E é fato, uma pessoa que ela assim, se vangloria de ser ateu, por exemplo, é uma pessoa que você às vezes não pergunta nada. A pessoa, ela dá um jeito de cavar um assunto que envolva qualquer coisa espiritual para dizer numa roda, em algum lugar, eu sou ateu. Por quê? Porque na verdade aquele cara ele não vê algo grandioso no ateísmo. Ele precisa de atenção. Ele tem que ser a pessoa que está ali porque ela é diferente das outras. Ela escolheu um caminho diferente e ela se julga mais sábio por isso. Então ela tem a atenção das pessoas. Mesmo as pessoas sabendo que ele é um idiota em vários aspectos, como no caso esse próprio Yuri que eu acabei de citar, ele, querendo ou não, ele tem uma certa atenção. E isso satisfaz o seu ego. Tá? E outras coisas também, no caso a causa vegetariana e outros absurdos que tem por aí. Né? No caso o feminismo e várias outras coisas. Né? Então quando você vê, né, esses ateus unidos numa live ou fazendo vídeos juntos, tudo mais, você percebe que todos ali têm algum problema de formação familiar. E eles têm alguma desestruturação de algum tipo. São mimados ou coisa do tipo. Ou tem falta de ou excesso de. Não houve um equilíbrio na sua formação. Então eles precisam de atenção. Então eles vão abraçar e sustentar qualquer causa, por mais absurda que seja, porque você não está ali combatendo de... Por que ele não vai largar? Porque quando você faz um vídeo desmascarando uma pessoa dessa, ele vai dar um jeito de defender com unhas e dentes a causa que ele levantou, a bandeira que ele levantou, porque assim, ele precisa daquilo. Aquilo ali é o que faz ele se sentir alguém. Aquilo ali é o que faz ele garantir a atenção que ele não teve, ou faz com que ele consiga manter o excesso de atenção que ele teve e agora ele não tem mais. Então, ele está procurando ali uma satisfação. Então, quando você desmascara uma pessoa dessa, ele não vai aceitar de jeito nenhum, porque você está tirando dele tudo aquilo que faz ele se sentir importante. Tá? Então, essa é uma batalha difícil. Por quê? Porque o cara, ele vai começar a procurar e ir atrás de coisas absurdo em cima de absurdo para não perder aquilo que o faz se sentir algo, tá? Então, assim, mesmo que ele tenha que ir contra a lógica, contra a moral, ele vai contra aquilo que for necessário, tá? Fazendo jogo de palavra, e isso vai destruindo a pessoa, porque a pessoa, assim, às vezes de uma pequena necessidade, através de uma pequena carência, o cara acaba mudando de tal forma que ele acaba se tornando um canalha. Faz vista grossa sobre a realidade, e ele vai manter isso, custe o que custar. Tá? Aí existem outras coisas que vão sendo agregadas, que nem, por exemplo, algumas pessoas, eles já entram nisso e quando eles começam a receber dinheiro, né, e às vezes uma quantidade até boa de dinheiro, aí que ele não vai largar mesmo, porque daí ele se sente, eu fiz a minha vida em cima do assunto e eu não vou sair disso, mas nem fodendo. Aí o que a pessoa às vezes até percebe que ela está errada, mas ela mantém aquilo porque daí o orgulho não permite que essa pessoa realmente volte atrás e fale, eu estava errado, estou mudando de vida. Então o que nós temos assim, hoje em dia, em vários canais, em vários blogs e perfis de Facebook, em várias, né, você vê isso em várias pessoas,
que ela está ali realmente lutando, né, por algo que às vezes ela realmente até sabe que não tem base para sustentar, mas ela está ali, porque ela precisa daquilo. Né? Isso, ao meu ver, é uma condição miserável de vida. É uma coisa que vai levando a pessoa cada vez mais para o buraco, vai deixando a pessoa cada vez mais doente e vai afastando cada vez essa pessoa mais da realidade, porque ela precisa mentir muito. Ela vai entrando num círculo vicioso de mentiras e isso vai fazendo com que cada vez mais a realidade fique distante dela, ou ela se distancie da realidade. Tá? Tem uma história, cara, tem uma história que é bastante interessante, que é de um sábio que decidiu caminhar o mundo e levou com ele um discípulo que era muito fiel a esse mestre, a esse sábio, e eles andaram e decidiram caminhar o mundo e ajudar pessoas e, enfim, viver perto de pessoas diferentes, fazer análises e tudo mais. E eles começaram a caminhar o mundo e um dia eles chegaram num lugar distante, num lugar do interior, e eles encontraram uma família muito humilde, e essa família, né, ela vivia de uma vaca. Existia uma vaca naquela pequena fazenda, humilde fazenda, que aquela vaca garantia o sustento da família. O leite que ela produzia, eles vendiam e tal. Então, assim, aquela vaquinha era o que garantia o sustento da família. Né? E eles eram pessoas muito pobres e uma vida muito difícil. Pois bem, eles passaram, conheceram, conversaram com aquelas pessoas, e enquanto o mestre e o discípulo estavam indo embora, o mestre falou para o discípulo: pega essa vaca e joga ela no penhasco. Né? Empurra essa vaca no desfiladeiro, no penhasco que está ali na frente. O discípulo, muito assustado, né, pensou: pô, é a única fonte de renda da família, eu não posso fazer isso, mas em obediência ao mestre, ele fez o que o mestre mandou. Muito bem, depois da sua jornada na volta, passaram no mesmo local e encontraram essa família numa condição de vida muito melhor. Né? Aí o mestre deu a lição, ele falou assim: aquela vaca impedia que essa família progredisse na vida. Eles não tinham perspectiva. Tudo que eles possuíam, eles achavam que estava ligado àquela vaca. A partir do momento que a vaca sumiu, eles precisaram, uma necessidade, tiveram que procurar outras alternativas, e dessa forma eles evoluíram. A necessidade faz o homem. Tá? Então eu vejo nessas pessoas uma miséria de vida. Eles se atrelam e se prendem numa condição miserável de mentiras, e aquilo ali eles tiram o seu sustento. E tem várias pessoas que estão nesse meio, né, várias pessoas feministas, ateístas, e várias pessoas que trabalham e promovem todos esses movimentos que são as armas culturais, né, do verdadeiro inimigo que nos oprime. Né, e são pessoas inteligentes que eu vejo que, se eles realmente procurassem com honestidade a verdade, eles se tornariam pessoas maiores, muito mais sábias, e provavelmente conseguiriam um grupo muito mais fiel de seguidores. Né? Mas eles não, eles preferem viver nessa miséria. Eles têm os seguidores, e aqueles seguidores enchem o seu ego, e eles vão ficar nessa vida miserável por muito tempo. Tá? Ou até mesmo pro resto da vida, porque aquilo ali faz com que ele sinta, né, se sinta alguém, se sinta importante. Tá? E com assim, uma nação já idiotizada, como é a nação brasileira, eles acabam abraçando essas causas, porque no fundo passaram por problemas similares, como eu já falei. Tá? E o que isso, gente, promove? Quanto mais você vai difundindo mentira, colocando falsas realidades para as pessoas, você vai fazendo, vai produzindo cada vez mais, assim, pessoas que não aceitam fatos óbvios. Teve um rapaz, tá, que eu não conheço, nunca vi na minha vida, que decidiu rebater o meu vídeo lá da causa vegana. Né? O cara é um completo estúpido, é um canalha, ou ele é idiota demais. Né? Algumas pessoas, você não pode entrar no debate, porque é como se você estivesse dando uma certa razão aos absurdos que ele está levantando. Né? Então eu vi esse vídeo, né, desse cara. O que ele faz no vídeo inteiro? Ele cria um espantalho da minha pessoa e bate nesse espantalho. Tudo que eu levantei no vídeo ele não rebate. Vamos supor, eu estou falando de círculos no meu vídeo. Ele fala sobre quadrados, e nesse espantalho ele me bate, mas na verdade não refutou nada do que eu falei no vídeo, e muito menos os links e as coisas que eu deixei, né, explicando tudo isso. Mas vejam só, essas pessoas, elas perdem uma noção tão grande da realidade, que elas não conseguem mais separar fatos de opiniões. Né?
esse vídeo é um absurdo. Alguns comentários que ele faz nesse vídeo assim, de tal absurdo. Que nem, por exemplo, eu relatei um fato que está documentado, está provado, né, sobre a questão que o povo japonês, em determinada época, eles começaram a mudar a sua alimentação, inseriram carne vermelha, né, na sua alimentação e tal, e isso promoveu uma mudança nas outras gerações, e eles se tornaram pessoas mais altas, né, aumentaram um pouco mais a sua estatura, obviamente mediante ao que foi colocado como alimentação para essas pessoas. E assim, não é uma opinião minha isso. Isso é um fato comprovado. Aí eu vou soltar para vocês o que esse cara fala. Escutem bem o que esse cara fala nesse ponto. Prestem bem atenção. Quanto ao estudo apresentado sobre o efeito da carne vermelha na estatura dos japoneses e sua relação com o aumento da qualidade de vida, trata-se de um argumento desconexo e xenofóbico. Muito bem. Ele fala que primeiro, não é um argumento. Prestem bem atenção. Não foi um argumento. Eu estava relatando um fato. E assim, o cara, ele fala que é uma coisa desconexa e ele fala que eu sou xenofóbico. Porque eu relatei que os caras tinham uma estatura menor e depois tinham uma estatura maior. Então quer dizer que se eu falo que o pessoal da África, eles possuem a pele mais escura, a pele negra e o cabelo daquela forma, né, que é para proteger do sol, que aquilo foi... Então quer dizer que se eu alegar isso, né, que aquela modificação, essa diferença que eles possuem, né, é por causa da adaptação, né, por causa do clima daquele local, quer dizer que eu sou xenofóbico também. Então assim, as pessoas, elas vão perdendo a noção da realidade. Assim, é aquela história, né, até como o próprio Lavo fala, você fala assim, o prédio caiu. Aí o cara fala assim, não, mas eu não concordo com a sua opinião. Não é uma opinião. Eu estou relatando um fato de algo que aconteceu, tá? Então assim, esse cara, por exemplo, então assim, ele abraçou a causa vegana. Ele precisa ser aquele cara que quando vai no restaurante, está num grupo de pessoas, e as pessoas vão almoçar, não, eu não posso ir lá porque eu sou vegetariano. Aí a pessoa precisa de uma atenção especial, né? Entendeu? Então assim, você vai convivendo com coisas absurdas. E essas pessoas, elas não largam. Então você percebe que um cara desse tipo aqui, ele vai me chamar de xenofóbico, mas ele não vai abandonar a causa que faz ele se sentir alguém. Tá? Isso, pessoas, é triste, isso é lamentável. Isso é uma prova evidente de uma total degradação social. Tá? E se fosse um grupo pequeno de pessoas, não. É um grupo enorme, grande parte do povo brasileiro hoje pensa e funciona e acompanha pessoas assim. Tá? Entre outras causas também, defesa dos animais e tal. Então assim, sempre a pessoa, ela vai pegar alguma coisa para uma satisfação pessoal, tá? Para chamar a atenção, né? E vai fazer daquilo, né, a sua vaquinha. Aquilo ali é a sua vaquinha, né? Aquela miserável vida que ela leva é a vaquinha. Aquela situação, aquela causa que ela defende é a vaquinha dela. Tá? E é muito lamentável, como eu já disse, porque eu vejo pessoas aí que são bastante inteligentes, são pessoas que falam bem, se comunicam bem, tem uma visão, tem um raciocínio até que legal, mas raciocina tudo em cima de coisa errada. Né? E a princípio a pessoa começa a fazer isso, como eu já disse, por uma satisfação, para ganhar atenção, só que quando aquilo acaba sendo o sustento desse ego, ela percebe que aquilo ali está mantendo ela numa posição de pessoa querida, aí ela começa a se tornar um canalha. Porque vai surgindo cada vez mais pessoas que desmentem e tiram a máscara dessas pessoas. E às vezes não tem para onde correr. É o que começam a fazer, mentir cada vez mais. E falar esse tipo de absurdo. Você relata um fato pro cara, né, comprovado, e o cara fala que você é xenofóbico. Conseguiram ganhar? Conseguiram compreender isso? Por isso que quando você entra aqui e faz um vídeo para desmascarar essas pessoas, ela e os seus seguidores vão te massacrar, vão tentar te zoar, piadinha e tudo. Porque eles não é que eles vão dar o braço à torcida, não, porque eles estão ali pelo ego. E aquilo faz eles se sentirem alguma coisa. Então vocês estão tirando a base deles que eles criaram para se sentir alguém. Então quando você ele se sente, ele fica coado de tal forma que ele tem medo, porque ele é tudo que ele tem. Porque ele tem uma vida miserável. Né? Ele tem uma vida muito pequena. Ele não conhece nada sobre a verdade. Né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, pessoas. A partir do momento que vocês buscam a verdade com honestidade,
A partir do momento que vocês começam a encontrar essa verdade, a partir do momento que você consegue ter a consciência do que realmente está acontecendo no mundo, nunca mais você será a mesma pessoa. E automaticamente você vai perder o medo de enfrentar essas pessoas, você vai perder o medo de enfrentar toda essa questão do politicamente correto, tá? E você vai entender que realmente isso acontece com muitas pessoas e elas precisam disso porque elas se encontram num estado miserável de vida. Então assim, busquem a verdade. Se tem um conselho que eu gostaria de deixar nesse vídeo aqui, sejam honestos, sejam vocês mesmos, mas busquem a verdade de uma maneira honesta. E se preparem, que você vai sofrer muito por essa busca, mas essa busca vai compensar muito. Você vai enxergar a sua vida e o mundo completamente diferente do que você está acostumado a enxergar. Tá? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Tá? Espero que isso sirva para que algumas pessoas repensem em algumas coisas aí, né, que tem como verdade, enfim. Tá? Bom, estarei encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês. Até os próximos vídeos. Valeu, fui.